né, que as pessoas não estão respeitando a sinalização. Aí nós convidamos hoje o professor William, ele é professor do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, o professor William Rodrigues Ferreira, completando aqui o nome dele para vocês, ele que também coordena, né, e coordenou um trabalho relacionado ali ao trânsito e aceitou o meu convite. William, muito obrigada, viu, por ter vindo, tá? Nós que agradecemos. Campanha Maio Amarelo foi lançado, chamando a responsabilidade de todos nós que estamos, de certa forma, no trânsito, mas também traz a questão da responsabilidade dos gestores nessa segurança, William. É a 11ª edição, né, do Maio Amarelo. É de responsabilidade da Senatran, da Secretaria Nacional de Trânsito, que lança a campanha esse ano, chamando a responsabilidade de todos, a responsabilidade de todas as instâncias de governo, né? Governo federal, os governos estaduais e os governos municipais, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada. Então, chamando a atenção, e até tem um slogan, né? A paz no trânsito depende de você, depende de todos nós. Então, essa é uma campanha importante. Esse mês de maio, né, se intensificam as ações, as campanhas, as blitz educativas, né, para que a gente consiga melhorar, né, as relações nesse ambiente que é tão conflituoso. Exatamente. Né? Às vezes se mostra hostil até, né, professor? E você estava me falando, a gente está na 11ª edição e, infelizmente, os números mostram aí um aumento no número de mortes relacionadas ao trânsito, professor? Nós tivemos uma diminuição em 2020, né, em razão da pandemia, mas logo, né, os índices foram aumentando. Os índices sistematizados pelo Ministério da Saúde, os últimos são de 2022, que mostram 34 mil mortes no Brasil. Né? Então, nós temos aí um número elevado de mortes e é algo quase que inaceitável, né? Uma morte, um acidente de trânsito, ele é evitável, porque 95%, né, relacionado à causa é humana. Né? Então, é a desatenção, é a desobediência às regras, é o abuso em relação ao uso de álcool, drogas, uso do celular. Então, você tem uma série de... E 5%, 5 a 10% outras causas. Você pode ter um mal súbito, né? A sinalização pode estar inadequada, né? A geometria, né, as condições, chuva e etc. Mas, enfim, quando você está em chuva, você tem todas as regras, né? De direção defensiva, você estaciona num posto. Então, você tem todas as possibilidades de evitar. Né? Então, nós tivemos 34 mil mortes em 2022, 44% dessas mortes estão relacionadas a motociclistas, 29% de ocupantes de veículos. Né, 19% de pedestre. Então, são 5% de ciclistas, são todos, Mônica. Não é só o motorista também, evidentemente que, né, as atenções estão mais voltadas ao motorista, ao motociclista, mas o pedestre também, né, ele comete infrações. Né, o ciclista também comete infrações, são todos. Estamos todos, né, nesse momento de parar e pensar de que a paz no trânsito começa conosco. E aí, entre essas ações, né, a gente percebe nas escolas, né, a blitz que acontece na maioria das cidades. O que mais seria necessário? Alguma coisa um pouco mais, assim, mais urgente? incisiva, né? Exatamente, mais incisiva, professor? A fiscalização. Né? Nós temos, por exemplo, em Uberlândia, menos de 100 agentes. Nós já tivemos 150 em 2001, me parece. Né? Diminuiu a aposentadoria, passam outros concursos, vão para outras secretarias. A frota naquela época girava em torno de 150, 160 mil. Hoje nós temos 523 mil veículos. Né? Significaria que a gente teria que ter aproximadamente 600, 700 agentes de trânsito, né, mais presentes, até a presença, né, de um fiscal de trânsito, ele inibe. Né? Então, a gente vê que é preciso ser mais incisivo. As campanhas que a CETRAN tem, os agentes de trânsito têm, são excelentes, só que não dão conta de uma cidade que triplicou de tamanho, triplicou a frota. Né? E os conflitos, né, se avolumaram. Nós tivemos, em 2008, a Lei Seca, Isso. Né,
com zero álcool, né? E que é a sensação de, como você tem uma fiscalização que é frágil, a sensação de impunidade ela vai se estabelecendo. Então, nós temos aí algumas pesquisas que mostram que as pessoas de 18 a 25 anos, né, elas têm 35% mais possibilidades de descumprir alguma regra de trânsito. É uma idade que você acha, não, né? Um copo de cerveja, duas cervejas não vai fazer efeito e faz. Né? Então, essa sensação de impunidade, e ela foi avançando a partir de 2008, porque a fiscalização é frágil, ela é pouca. E em 2021, nós tivemos aí um evento que foi até muito polêmico, quando nós dobramos os pontos, né, de 20 para 40, para você perder a condição de dirigir. Então, assim, há uma sensação, né, de impunidade. E você tem também esse momento, né, da pressa, dos deliveries, né, do instantâneo. Você quer que as coisas aconteçam muito rapidamente, né? Você quer que as coisas cheguem, o remédio, né, o lanche que você pediu, você quer chegar no lugar muito rapidamente. E a gente existem alguns poucos estudos, mas eu penso que estudos comportamentais, né, do pessoal da psicologia de trânsito, por exemplo, deveriam ser mais incisivos no sentido de mostrar para a gente o que está acontecendo. Porque, como você disse, a sensação que a gente tem é que as pessoas, é um percentual pequeno, mas é um percentual que causa impacto grande. Né? Uberlândia teve um aumento de 20% de mortes em 2023. Foram 40 mortes. Né? E são números que assustam e que nós precisamos estar atentos, como o professor William trouxe para a gente, justamente para podermos mudar isso. Porque depende de nós. Então, a gente precisa mudar e estarmos todos conscientes. Professor, foi muito bom conversar. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por esse alerta, tá? A gente que agradece. Professor William Rodrigues Ferreira, professor do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. Repense a sua postura aí no trânsito, tá bom?